Conheci a Lu num evento da Febracis, do Paulo Vieira, num curso que eu fui fazer lá no Rio, e ela foi a minha anja. Acho que a Dani sabe como funciona, quem já fez os cursos da Febracis tem os anjos, e ela foi a minha anja, e foi muito legal, especial conhecer ela lá. E a gente ficou amiga, e ela é pastora, e aí eu convidei ela aqui para dar uma palavrinha para a gente hoje. Lu, seja muito bem-vinda. Eu espero que a gente tenha um encontro super abençoado, que a gente tenha uma palavra bem linda que venha de você, de Deus para a gente. A gente começa o nosso encontro aqui com a Maluzinha, que faz uma respiração para a gente, uma reflexão inicial, e depois você fala, tá bom? Sim. Então vamos lá, Maluzinha, bem-vinda de volta, que estava de férias. Boa noite, gente. Boa noite. Agora eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável, para vocês fecharem os olhos, colocarem a mão no coração e acalmando a cabeça, tirando todos os pensamentos do seu dia, todo o seu trabalho, onde você foi, tudo que você fez. Deixe sua cabeça limpa para receber a palavra. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda a raiva, toda a angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, bondade, unção. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração que impede o Senhor de fazer morada nele. Tudo de ruim que te impede de proclamar a palavra. Mais uma vez, inspira coisa boa, alegria, gratidão, fé. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda a mágoa, todo o remorso. Peço ao Senhor que essa noite seja abençoada, que tudo que Ele quer nos dizer, Ele revele no meio de nós, e que Ele coloque a palavra dEle na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. A lei da semeadura. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já deve ter ouvido aquela frase que fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Para pra pensar comigo. Se você planta um limoeiro, você não vai colher limão. Não, você não vai colher maçã. Você vai colher limão. Se você plantar uma macieira, você não vai colher limões. Você vai colher uma maçã. E se você plantar bondade, você vai receber bondade. E assim é na nossa vida. Se nós plantarmos uma vida de esforço, fé, confiança no Senhor, nós vamos receber uma vida de prosperidade e de amor com o Senhor. E a fé é uma planta que requer muito cuidado, porque ela pode morrer facilmente. Um desses exemplos de regar a nossa fé é esse grupo, que nós temos toda segunda-feira, para a cada dia reconstruir a nossa fé, regar a nossa plantinha. Quem vai na igreja, nos cultos, é para regar essa planta, para que ela cresça e para que ela dê muitos frutos bons. Hoje eu peço ao Senhor que Ele abençoe cada pessoa que está aqui, para que vocês possam saber como regar a sua planta, para que um dia ela cresça e dê muitos frutos bons. E você vai colher uma vida de fé e amor no Senhor. Amém? Amém. Bom, Lu, pode ficar à vontade. Obrigada, Maluzinha.
Obrigada por essa oportunidade. Eu também estou muito feliz, Vânia, de estar aqui com vocês. Foi como a Malu falou, né? A gente estar aqui é um privilégio poder estar participando desse grupo tão bonito, esse grupo que está aí trazendo a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus. E quando você me convidou, eu me senti privilegiada. Falei, meu Deus, que honra poder estar ali junto com um grupo, com a Vânia. Nós nos conhecemos lá no curso e foi assim, foi uma conexão, né? Sim, E foi muito bom mesmo. E nessa noite, eu sou a pastora Luziane, né? Quero me apresentar a vocês e trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, sabe, gente? A palavra sobre algumas leis, alguns princípios de Deus. Quando a Vânia me convidou, já veio logo na minha cabeça, não, eu preciso falar sobre isso, falar sobre a semeadura, porque a gente precisa ter essa consciência, né, de que a gente está colhendo o que a gente tem plantado. E eu queria, antes de mais nada, né, estar orando com vocês, para a gente poder estar lendo a palavra. Aí, quem puder, feche seus olhos, para a gente levantar uma oração nessa hora. Senhor nosso Deus, que alegria estarmos aqui participando desse convite tão especial, que é de trazer uma porção da sua palavra, trazer uma reflexão, uma meditação para os nossos corações, para que a gente possa estar repensando nossa maneira de pensar, nossas práticas, né, nossa maneira de agir. Te agradeço, Senhor, por esse grupo tão seleto que separa toda a segunda-feira para estar juntos. Eu te agradeço, Pai, por estar presente com eles e te peço que toda mensagem que for falada, a palavra que for lida, entre nos nossos corações, nas nossas mentes e venha dar frutos de mudança, frutos, Pai, de sabedoria. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com vocês, né? Nem sei se eu dei a paz para vocês, mas que vocês possam receber a paz do Senhor nessa noite. Eu gostaria de ler com vocês duas passagens, a de Gálatas, né? Que a Vânia já colocou para a gente, que vai ser o texto de hoje, e logo depois a de Jó. A de Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse é o de Gálatas. E o de Jó diz assim, Jó 4, 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Esses dois textos, eles trazem para nós uma verdade muito clara, né? Uma verdade muito ampla do que Deus tem para as nossas vidas em relação ao nosso comportamento. E nós todos somos semeadores, né? O nosso Senhor, o nosso Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. E a gente pode escolher o que vamos semear. A gente pode escolher o que a gente quer colher de frutos dessa semeadura. E através desse texto, eu trago para vocês uma reflexão sobre a minha postura. Eu compartilho com vocês o que eu tenho trazido para a minha vida. Eu tenho tido, né, esse cuidado de fazer para mim uma pergunta. O que eu tenho plantado? Eu faço para mim, né, e levo também para vocês essa reflexão. O que a gente tem plantado? E o que eu quero colher? A maior preocupação, né, é o que eu tenho plantado, se eu tenho plantado de fato o que precisa ser plantado para que eu possa colher o que precisa ser colhido. O texto vem falando para nós de dois tipos de semeaduras. Uma é a que em que é semeado frutos
e obras da carne, né, que o homem pode escolher. Ele pode semear as obras da carne. E as obras da carne nós conhecemos, nós sempre ouvimos falar e às vezes até vivenciamos, mesmo sem querer, né? Inveja, ciúmes, ira. E nós também temos a opção pelos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade. E existe essas duas escolhas, né? Eu sei que nós estamos vivendo numa sociedade que muitas vezes não consegue parar para refletir sobre o comportamento, muitas vezes traz para nós assim algum tipo de dor, né? Alguém pode falar algo para nós que traz mágoa, e às vezes a gente pode até desfalecer, a gente pode até desistir. Eu não quero ficar só sendo boazinha, eu não quero ficar só pensando no próximo. Só que nós sabemos que eu e você podemos sim plantar algo bom para a nossa vida. E quando você faz a escolha de plantar, de semear os frutos do Espírito, mesmo que ao seu redor existem pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo, você sabe qual vai ser o final, né? Nós somos seres humanos, nós somos sábios, e a gente consegue observar. Olha ao seu redor, observe uma pessoa que pratica as obras da carne, observe as pessoas que praticam as obras do Espírito, e a gente vai conseguir perceber. No livro de Jó, que eu falei com vocês agora, que eu acabei de citar, fica bem claro quando é dito que quem cultiva o mal, semeia o mal. E eu tenho lido um livro muito interessante, né? Além da Bíblia que a gente lê, eu tenho lido um livro que que tem o título de Trabalhando a Lei. É um livro que fala sobre os princípios poderosos para uma vida abundante. E eu pude fazer uma comparação da minha vida em relação à natureza, né? Apesar, nós somos natureza, né? Nós viemos do pó, nós somos natureza. E a natureza, ela não para o seu ciclo. Ela não interrompe por nada o ciclo da vida. E, por exemplo, um rio. O rio, ao nascer, ele é um riacho, ele é pequeno, e ele vai crescendo até chegar a ser um grande rio com águas volumosas. Mas durante o percurso que ele faz, até chegar no oceano, ele passa por vários obstáculos. Ele passa por galhos de árvores, ele passa por animais, ele vai passando. E quando ele vai passando, ele não para. Nesse livro é falado sobre a lei da não resistência. Ele não para diante de um problema, diante de algo que tenta resistir às águas dele. Ele passa ao redor e ele continua o caminho dele. Nessa noite, em relação à lei da semeadura, eu te convido a você, mesmo diante de alguns problemas, você escolher seguir o fluxo da vida, você escolher pular os obstáculos e não deixar que os problemas ressequem o seu coração e você escolha, por estar triste, chateado, plantar algo ruim, semear algo ruim. E outro mandamento de Deus para nós em relação à nossa postura de escolhas é o perdoar. A palavra é bem clara quando diz, perdoando você vai ser perdoado, né? Perdoar para ser perdoado. Então, a nossa vida, ela segue princípios. A gente precisa perdoar para ser perdoado. A gente precisa vencer os obstáculos, assim como a natureza. A gente precisa ver o obstáculo, passar por ele e continuar o fluxo da nossa vida, para que a gente possa atingir os nossos objetivos dentro de um coração com paz, com amor, com tranquilidade. A gente está realmente indo contra tudo o que seria, né, natural fazer na sociedade. A gente vai contra tudo e vai
ouvindo a palavra do Senhor Jesus para nós, que nos ensina na palavra dele todos esses princípios maravilhosos. E eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como está o seu coração, mas se você está ficando cansado de observar algumas coisas no mundo que a gente vive, né? No meio da sociedade, se você está ficando cansado e às vezes você se questiona, vale a pena continuar? Às vezes você se questiona, eu preciso ter um coração reto, um coração puro. Olha, eu posso falar com vocês, né, pela experiência que eu tenho de vida, vale muito a pena. Vale muito a pena seguir os caminhos do Senhor, vale muito a pena você estar tendo uma vida de retidão, porque não existe mais nada que possa trazer para nós harmonia maior, alegria maior, do que sermos servos do Senhor Jesus, do que estarmos buscando a orientação do Espírito Santo. E se você também está aqui junto com a gente e você ainda não parou para refletir sobre isso, e você percebeu, através dessa palavra, que você precisa organizar melhor as suas ações, que você precisa mudar o rumo das suas escolhas, que você tem guardado muita mágoa no seu coração, ou muito rancor, eu posso te falar que ainda há tempo. O nosso Senhor Jesus, ele está com os braços abertos para nos perdoar, e a gente também está pronto para se arrepender. A gente pode, e ainda tem tempo, para um arrependimento, para uma mudança na postura, porque o nosso Senhor Jesus, ele está pronto para nos acolher, ele está pronto para nos receber. Então, eu te convido nessa noite que você possa repensar comigo, através dessa palavra, desse texto sobre semeadura, saber que existem princípios, compreender que o que a gente planta, realmente a gente colhe, e que nosso Senhor Jesus, ele está simplesmente batendo a porta e está abrindo para nós essa porta, para que a gente entre e ali comece a renovar os nossos pensamentos, comece a mudar o que a gente tem feito. E eu gostaria de que você sempre soubesse que o nosso Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nunca é tarde para a gente poder mudar a direção. Toda manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam, toda manhã. E com essa renovação, é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade para você plantar algo novo na sua vida. Essa palavra que eu trago para vocês com muito carinho, com muito respeito, porque eu falando com vocês, estou falando comigo, que é algo que eu faço comigo, sabe, gente? Ficar me analisando, ficar observando o que eu tenho plantado, porque eu preciso colher algo bom. E outra coisa que eu queria falar com vocês, não importa quem vai retribuir as coisas que a gente faz, não importa, às vezes você ajuda uma pessoa e a pessoa pode até virar as costas para você quando você precisar, mas o nosso Senhor, ele não esquece dos nossos feitos, e ele vai enviar outra pessoa que vai estar pronta para te auxiliar. Essa é a verdade de Deus para nós, e eu gostaria que você tivesse repensando junto comigo e a gente estivesse mudando o que precisa ser mudado, porque nunca é tarde. Jesus está batendo na porta para a gente. Eu agradeço essa oportunidade e que vocês possam ter compreendido essa palavra e que possa trazer frutos para esse grupo. Frutos como a Manu falou, né? Não tem como a gente plantar uma fruta e colher outra. Eu não posso plantar um limão e colher uma maçã. Mas a gente sabe que quando a gente vai plantar o limão, vai colher o limão e vamos fazer desse limão uma limonada maravilhosa. Olha, um grande beijo para vocês e muito obrigada.
Lu, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui. Eu tenho dúvidas, acho que talvez algumas pessoas possam ter também alguma. Eu fiquei super reflexiva aqui com relação a tudo que você estava falando e todas as situações que eu vi passando na minha vida recentemente. E eu vejo sempre isso, que é o tempo de colher e o tempo de plantar e o tempo de colher, né? E aí, eu acho que para muita gente, talvez tenha gerado isso também, porque às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, que a gente imagina, a gente está ansioso para que as coisas se resolvam de uma maneira mais rápida do que é o tempo de Deus, né? A observação da natureza é muito interessante também, quando a gente fala sobre isso, de como que a natureza vai a gente coloca uma semente e tem aquele tempo da planta nascer. E aí eu queria saber de você se você tem alguma maneira de lidar com essa espera e saber que está plantando a semente certa, assim. Isso que eu queria te perguntar. Então, no caso, né, com o tempo da experiência, eu tenho tido o cuidado de observar, sabe, Vânia? Eu fico observando o que o Senhor tem para a minha vida e essa ansiedade, às vezes, ela tenta chegar sim, às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Nós somos pessoas imediatistas, mas as coisas espirituais, no caso, já que nós somos seres espirituais, né, elas acontecem mais no tempo de Deus. A leitura da palavra, ela traz essa tranquilidade, essa verdade de que o tempo não é nosso, essa entrega nas mãos de Deus, porque às vezes também a gente pede algo, a gente quer algo, a gente fala assim, da boca para fora, eu entreguei, mas não entregou. Quando você entrega de verdade, você aguarda a resposta. Então, a experiência que eu tenho tido é que nenhum problema que eu passo, ele vai deixar de me fazer crescer. Pelo contrário, eu tenho que crescer diante de cada obstáculo, de cada problema. Eu tenho que tirar algo bom. Eu tenho vivido coisas assim, né, desafiadoras, que a gente às vezes pensa assim, eu não vou passar por isso, mas eu estou passando por isso. E eu estou tirando desse problema o que é bom para mim. Por que eu estou passando? A primeira pergunta é, por que eu tenho que estar esperando? O que que eu vou aprender nessa caminhada, nessa espera? Porque a gente sempre aprende. Então, a palavra que eu posso entregar para vocês nessa noite sobre a minha experiência é o que eu estou aprendendo no momento da espera. Se eu entreguei, eu preciso esperar. Eu até ouvi um dia desse um pastor falando com muita sabedoria. Quando uma mulher ela gera um bebê, ela gera durante 9 meses. Porque se o bebê nascesse antes do tempo, ela não teria o tempo de preparar o quarto, de preparar a chegada da criança, de organizar a casa para a chegada dessa criança. A mesma coisa somos nós com os nossos sonhos, com os nossos planos. A gente pede, a gente quer, mas será que a gente está pronto para receber? Será que não seria interessante a gente viver o momento da espera, enquanto isso a gente vai amadurecendo, para quando a gente receber o que a gente pediu, a gente saber o que fazer com o que a gente pediu? É isso aí, obrigada. O Vitor tem uma pergunta, acho que o Vitor quer perguntar Eu algo. posso falar? O Vitor levantou a mão antes de você. Acho que a Dani quiser falar, deixa eu falar, depois eu falo. Pode falar, Vitor, já que você tinha levantado a mão. A questão da semeadura, semente assim, quando você fica ansioso de tal, ver que é expectativa, assim que quando você pede, Deus já foi imediatismo, considera que vai acontecer tudo agora, só que nem sempre é isso. Decepciona. Então, Vitor, essa decepção,
O que você pode fazer com a decepção? Porque assim, gente, quando a gente tem um problema, existem duas vertentes, né? O problema em si e o que você vai resolver com esse problema, o que você vai fazer com o problema. Quando você consegue, Vitor, observar o problema e retirar dele algo para o seu crescimento, você entende que essa ansiedade, ela foi gerada, mas que ela tinha um propósito. Qual é o propósito? Por quê? Por que que você tem que passar por isso? Por que que você tem que viver isso? A verdade é que tudo tem um porquê. Tudo tem. Pode ser, Vitor, assim, as coisas mais difíceis que a gente vive, sabe? No ano passado eu perdi o meu pai, né? E assim, a gente fica, poxa, por que perder um ente querido, né? Por que a gente tem que vivenciar? E a gente entende que é nessa vivência que você vai crescendo, que você vai percebendo que precisa ter mais amor pelas pessoas, você precisa amar mais a sua própria vida, você precisa cuidar mais de quem está do lado, porque é isso que a gente passa nessa vida, né? É um momento de crescimento diante das adversidades. E perder não é interessante, não é, mas te faz crescer, te faz perceber que você não é nada, que você precisa amar mais, que você precisa deixar os bons frutos. E eu penso que a ansiedade atual ela está acontecendo justamente porque a gente está muito imediatista. Então, quando você entrega nas mãos de Deus, entrega de verdade, coloca ali, pede ao Senhor para poder ele estar fazendo as coisas no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe de todas as coisas. E assim, é uma experiência, né, que eu sei que muitos de vocês poderiam estar respondendo com essa mesmas palavras ao Vitor, mas que a gente precisa se unir nessas reuniões para fortalecimento. Então, eu penso que quando eu venho compartilhar algumas coisas que eu posso trazer, ou vocês vão compartilhar comigo, a gente vai estar nos fortalecendo. Nós precisamos entender que um ser humano precisa do outro. Eu preciso muito de vocês, e vocês me precisam de mim, e nós juntos nos fortalecemos. E a experiência que a gente tem, ela tem que ajudar a nos fazer crescer, ao próximo também, entendeu? Então, assim, eu acho que o caminho é esse, é união e perseverança para que a gente possa vencer o que a gente tem passado. Verdade. Eu concordo, os porquês, que sempre os porquês é um motivo que tem um por trás disso. Mas é isso. Obrigada. Dani, cadê você? Boa noite, Luziane. Boa Já noite. gostei da apresentação que falou que fizeram Febracis. Isso já me cativa assim, ó. Isso nem precisa de currículo, né? Ai, que bom. Se pudesse, eu fazia todos. Enfim, Fez quase tudo, eu acho. né? Então, assim, já vê que são pessoas realmente evoluídas. Enfim, mas eu até anotei algumas coisas aqui. Você falou do tempo, né? É algo que a Vaninha também perguntou, se as coisas, né, acontecem no nosso tempo, e eu fico muito questionando que às vezes elas nem vão acontecer, porque não é de vontade do Senhor, né? Então a nossa oração tem que ser também no sentido de que possamos ser obedientes à ação dele na nossa vida, né? E você falou algumas coisas com palavras diferentes que eu sempre falo, que o Senhor nos capacita para receber a vitória, né? Você falou desse tempo. Então, assim, se ele não nos prepara nesse momento, se a gente não ter preparado, na verdade a gente não vai nem receber, porque a gente não vai conseguir gozar daquilo que o Senhor está nos dando, né? É como se fosse um desperdício. Então, eu achei interessante eu falar isso porque eu presto muita atenção nas confirmações, né? A gente precisa deixar muito claro, né? Então, assim, quando você fala, eu estava pensando nisso, falei, olha, o Senhor quer que eu confirme e a gente precisa ser obediente. E Deus estava tocando no meu coração e a Vaninha falando, assim, sobre essa questão do tempo, da gente não entender, o Vitor com ansiedade. E, na verdade, a ansiedade é a gente se preocupar com lá da frente, né? A gente não está vivendo hoje.
né? Mas nesse momento, assim, de muita turbulência, eu tô falando porque eu estou passando, eu passo por isso, não é porque nós somos cristãos e que a gente está fervoroso ali com o Senhor que a gente está livre, né, das tribulações, das marés revoltas, muito pelo contrário. Nós vamos ser tentados, porque o demônio não quer o que é dele, ele quer o que é do Senhor, né? Verdade. Então, ele vai vir com aquelas ondas gigantescas, assim. E aí, sábado, uma amiga falou uma coisa comigo que eu falei, gente, eu não sei conversar com o Senhor. Então ela falou, seja clara com ele, coloque-se com ele. Ele falou, Senhor, não estou entendendo, eu quero que o Senhor seja muito claro comigo e rápido. Então, desde então, eu comecei a orar, falei, Senhor, de forma clara, precisa e rápida, porque eu me sentia assim, tipo aquela filha que estava enfrentando o pai, querendo as coisas muito rápido, né? Ela, não, seja clara e fala, porque ele é o Deus disso, ele sabe do teu futuro, né? Verdade. E você hoje foi uma das respostas para mim. Amém, amém. E eu pedi pessoas, que enviasse pessoas, ontem ele enviou na igreja e enviou você. Porque ainda falta algumas coisas. Não tá muito satisfeita, eu acho que eu falei, Senhor, eu tô burra, tô surda. E foi muito importante para mim. As suas falas tem hora que o inimigo não quer que a gente escuta, acontece tribulações, sons que não quer que escuta, mas eu não deixei, eu quis te escutar e foi muito importante a sua fala para mim e que foi como confirmação. E quando você falou sobre a tristeza, né, das situações que a gente fica, a gente perde um pouco o controle, vem a tristeza, vem a revolta, vem a tristeza mesmo. Eu ouço de muitas pessoas falando assim, nossa, você fica rindo o tempo inteiro. Sua alegria incomoda as pessoas. E por muito tempo isso me incomodava profundamente. Sabe? Tentando até mudar meu jeito de ser. E tem hora que eu tô passando por muita tribulação, realmente não consigo ficar triste. Lá dentro eu tô me remoendo, sabe? Mas e aí, um dia eu escutei na igreja e tomei isso como verdadeiro na minha vida e como justificativa. E eu já até falei aqui no grupo algumas vezes. Porque eu faço o possível. O impossível eu deixo pro Senhor. E tá aí a minha alegria. Minha Amém. alegria tá aí. Né? Meu sorriso tá aí. Tô morrendo aqui por dentro, com várias tribulações, sem assim pensar assim, Senhor, para onde eu vou? O que que vai acontecer? Né? Que muitas das vezes a gente moe o nosso orgulho milhões de vezes e a tribulação tá ali. Em cima de você, em cima de você. E muitas vezes você até questionou, Senhor, por que que isso está acontecendo? Né? E Deus não quer te ver triste. Foi o que essa amiga minha falou. Deus não quer te ver sofrendo. Então pergunta para ele, Senhor, o que tu queres da minha vida? Me mostra de forma clara e precisa, porque eu não estou conseguindo entender, né? E a alegria está aí, dessa certeza que nós temos um Deus impossível, né? Verdade. E que eu fico muitas das vezes pensando em relação ao pecado, se eu fizer isso, o Senhor não vai agradar, eu não agrado o coração do Senhor, mas o Senhor também não quer uma filha que vive na tristeza, né? Então, Com sim, certeza. Senhor, me mostre, é isso mesmo. É esse caminho, é isso que eu tenho que fazer de forma clara, precisa e rápida. O seu filho tá com pressa. E assim, e é várias vezes no dia. Só que nós também precisamos pensar que nós estamos vivendo esse momento de quaresma, um momento de muita tentação, né? É Justamente. incrível, gente. Jesus ficou 40 dias no deserto e nós vivemos isso. A gente precisa deixar claro, e nós que somos cristãos, tem hora que o demônio deixa a gente um pouco assim, nossa, é esse período, eu não posso deixar eu cair em tentação, né? E é um momento de muita tribulação, e isso que eu queria deixar para vocês aqui também no grupo, que assim, esse período nós precisamos ser assim, exércitos do Senhor realmente, sabe? Justamente, Tanto unidos. na sua vida, na vida das pessoas que você convive, e mostrar exatamente isso, acolher, orar, muitas das vezes vai conseguir orar coletivamente, mas às vezes a oração no silêncio das coisas que estão acontecendo, que muitas vezes não precisa você estar falando, às vezes vai até prejudicar, mas não é da boca para fora certos momentos que a gente vive tribulação e é real. Então, o momento da quaresma é um momento que realmente é jejum, caridade e oração. Eu também até Muito queria. obrigada pelas suas palavras, viu? Obrigada. Eu também até queria falar algo que é interessante sobre o tempo, né? Que Davi, ele foi ungido rei e ele só conseguiu se tornar rei
40 anos depois. Então, né, demorou um tempo para ele ser tratado, para ele aprender a ser um grande guerreiro, né? É o nosso tempo também, o tempo da gente aprender, e ele sempre ali com o Senhor, sempre buscando, sempre orando, sempre entregando a vida dele nas mãos do Senhor. E algo também que você me falou que foi bastante interessante, Maria, é que você falou sobre que as pessoas tentam, né, falar sobre o seu sorriso, a maneira que você se comporta e tal, mas você não pode perder a sua essência, né? E então, assim, mesmo que cheguem aqui, ao que chega alguém para você, que apareça alguém tentando arrancar o seu sorriso, arrancar a sua essência, você não pode deixar, porque você sabe quem é você. E isso que é mais importante na nossa vida, a gente saber quem a gente é. Nós somos filhos de um Deus altíssimo, o filho de um Deus maravilhoso que morreu na cruz para nos salvar. E também, assim, a oração, né, é tudo para nós, o jejum, é tudo para nós. No caso, matar a carne que fortalece o espírito. Né? Então, a gente observa muitas coisas, mas a gente sabe que a gente morre, mata a carne para poder nascer forte no espírito. Isso é muito importante. Eu tocou no assunto dos 40 outro dia, durante a missa, o padre falou sobre isso, como é significativo para gente, o 40. Se a gente for olhar na Bíblia, é um número muito marcante. Então, aqui para a gente estudar mais um pouco, até para a gente entender, Evita, a questão da ansiedade. 40 dias, 40 é muita coisa, seja dias, 40 horas, 40 anos. Então, o 40 é muito importante, muito significativo e aparece várias vezes na Bíblia, não é à toa. Foi importante também isso que você falou agora. Obrigada. Eu que agradeço. Eu até quero compartilhar uma coisa aqui, porque sobre a quaresma até também. A gente começou aqui no primeiro dia da quaresma, foi no primeiro dia, não foi, Dani? Que a gente fez oração às 3 da manhã, 3 dias seguidos. Logo que começou a quaresma, começou de quinta para sexta, depois quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. E, assim, eu vi que esse período, que eu até me dediquei, que estar mais presente, mais conectada com Deus, acho que eu nunca tive experiências assim, de estar tão conectada com Deus, mas eu passei por momentos bem difíceis, assim, que eu achei que eu não ia conseguir, né? E eu estava refletindo sobre isso hoje, andando na rua, falei, cara, se eu não tivesse nesse período, eu não ia conseguir. Se eu não tivesse nesse período tão conectada com Deus, eu não ia ser tão tentada e não ia estar tão resistente, sabe assim? Então, eu acho que essa conexão assim, vários dias também tive triste, vários dias conversando com Deus, perguntando, eu não estou entendendo o que eu estou passando, por que eu estou passando por isso. Um dia eu peguei Nossa Senhora e uma outra santa que eu tenho aqui, o texto, eu falei assim, vocês não são mãe de Jesus, vocês aí vão resolver, porque tinha duas, né? Vocês aí passem na frente, falem com ele, resolva, porque eu não estou dando conta, não. Fui dormir, botei o texto da misericórdia para tocar e eu apaguei nesse dia. No outro dia eu parei de chorar, comecei a ficar confiante. Mas é sobre isso. E um dia também liguei para minha mãe e falei, eu vou lhe pedir uma coisa, não é nada não, eu quero que você faça uma oração para mim. E, cara, eu acho que eu fui me fortalecendo, sabe? Mesmo com a dificuldade, mesmo com as coisas não resolvidas, a oração veio me fortalecendo. Essa quaresma parece que está durando 1 ano, assim, para mim, mas eu acho que eu estou muito mais ligada em Deus, assim, sabe? Então, para mim, tem sido um período bem importante, porque parece que tem, sei lá, uns 3 meses que a gente fez aquela noite de oração, aquelas noites de oração, e a quaresma falta mais, sei lá, 15 dias para acabar, e longa, assim, então eu fiquei bem pensativa sobre esse período todo, né? Como eu estou mais conectada com Deus, como eu tenho sido mais desafiada emocionalmente, assim, a minha vida enlouqueceu nos últimos dias, mas como eu estou mais segura também, segura que por Deus, eu estou na perseverança, eu consigo entregar, eu consigo que as coisas sejam resolvidas, e vai acontecendo, não no meu tempo, tenho entendido também essa questão do tempo, por isso que até foi importante, né,
você falar que hoje eu perguntei sobre o meu tempo, porque é o tempo que eu achei que iam ser as coisas e não são, e aí eu readequei para ser como tem que ser. E aí outra coisa que eu também fui percebendo como a Dani falou, Deus não quer ver a gente triste. E aí eu fui percebendo que às vezes eram as minhas vontades, às vezes não eram as vontades dele. E quando era a vontade dele, era fácil, acontecia rápido, se desenrolava. Eu colocava um propósito e as coisas se desenrolam. Quando não é para ser, o negócio fica e não vai. E você tenta de todos os lados e não vai. Então, acho que o reconhecimento da entrega para mim tem sido nesse caminho. Não que tudo na minha vida esteja resolvido, tem muita coisa assim, sabe? Mas os passinhos que vão dando, as direções que vão tomando, é uma coisa que se resolve, aparecem mais 100 na lista, né? É sempre assim. Eu acho que a minha conexão com Deus hoje está muito mais fortalecida, para que eu possa entender mais como que eu vou seguir a minha vida, como que eu vou entregar, que momento que é minha vontade, que momento que é a vontade dele. E, enfim, me deixando mais perto, assim, mais tranquila dentro do meu coração. E vai ter outro período, né, Dani? Dos outros dias. Então, você falando, eu estou orando aqui para o Senhor, para a gente saber qual vai ser a data realmente. Tem algo no meu coração, assim, a Amanda também falou, então, assim, vamos confirmar. A Malu quer falar. Voltando para o tema da lei da semeadura, enquanto a Luziane falava, eu fiquei refletindo que muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida são sinais de Deus, são tribulações, mas de vez em quando elas também são consequências dos nossos atos. E a gente muitas vezes, quando são consequências dos nossos atos, a gente se revolta contra Deus e pergunta: por que, Senhor? Por que você está fazendo isso? Será que é uma punição, um castigo por alguma coisa que eu fiz? Mas a gente sempre tem que lembrar que o Senhor, Ele quer o melhor pra gente. E Ele nunca vai dar um castigo ou algo para nos deixar mal. E, por exemplo, quando você era criança, quando sua mãe te dava um castigo, ela só te dava o castigo porque você fez algo para merecer aquilo. Porque se você fizesse exatamente tudo que era certo, não teria algum motivo para ela te dar um castigo. E é exatamente a frase que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Muito bom, Maluzinha, boa reflexão. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Acho que eu falei um monte hoje. Você também? Quem mais quer falar alguma coisa? Bárbara, Lorena, Vitor já falou. Bel, Henrique. Que foi tocado ou tocada, Amandinha está aqui também com a gente. uma confirmação. É importante você se manifestar. Bom, acho que o pessoal hoje está mais tímido. Lu, eu queria pedir para você fazer uma oração final para a gente. Ah, Maria Sueli quer falar alguma coisa. Eba. Você quer falar, Sueli? Boa noite, gente. Eu fico aqui pensando enquanto vocês estão falando e refletindo sobre essa pressa que a gente tem nas coisas dos pedidos que a gente faz e tudo. Realmente, como se diz, Deus dá a tudo aquilo que realmente nós plantamos. Mas, mesmo a gente tendo certeza que a gente plantou o certo, de repente não está na época da colheita de Deus. Né? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais calmo, tentar ser um pouquinho mais calmo e dar esse tempo a ele, né? Em vez de ficar, mas não é possível, eu pedi, que não sei o quê. E às vezes, com isso, ficar magoado e, sem querer, afastar um pouquinho. É interessante isso que a Maria falou, né, sobre
aguardar o tempo do Senhor, ficar magoado, ficar triste, mas é justamente, né, Maria, o que a gente planta é o que a gente colhe, e se a gente não colheu naquele tempo, como a Vânia tinha falado, é porque ainda não seria bom para nós. Às vezes, nem tudo que a gente quer, que a gente, às vezes, faz até um esforço para receber, vai ser bênção para as nossas vidas. E essa reflexão toda que a gente tem trazido aqui, né, agora, hoje, nesse grupo, vai fazer com que a gente perceba que a vontade de Deus, ela realmente, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Só que, muitas vezes, ela não é algo que vai ser bom para mim e para você. E às vezes eu até falo lá na igreja sobre isso, porque às vezes você pede, por exemplo, assim, eu quero um carro e tal. Você ganha aquele objeto, mas não era aquele objeto que iria te trazer a felicidade, né? E você precisa realmente aguardar, entender se não vier e continuar semeando, porque um dia vai vir para você a colheita correta, não às vezes do que você acha que vai ser bom para você. Eu fico muito tranquila atualmente, até pela experiência que a gente tem tido, de que o tempo realmente tem sido de Deus. O tempo realmente é de Deus. E essa tranquilidade que às vezes a gente exala, ela vem de experiências que muitas vezes não são tão boas, mas que nos fazem crescer um pouco, né? E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, podendo compartilhar, porque a fala de cada pessoa vai completando o que a gente tem pedido para Deus e o que a gente quer entender mais dele. Muito bom, isso também ajuda a gente a fortalecer, né? Quando as pessoas compartilham aqui. Bom, alguém mais quer falar? Bom, Lu, eu vou te pedir para você fazer uma oração final para a gente termina sempre com a oração e depois a gente reza o Pai Nosso, e acabou o grupo. Vamos sim. Quem puder fechar seus olhos, Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento de união, esse momento de reflexão, em que a gente pôde compartilhar um pouco da sua palavra, que cada um possa ter compreendido, possa ter recebido um pouco das respostas que vieram buscar, e que possamos entender que o tempo é seu, o momento é seu, e nós estamos aqui como servos do Senhor, para esperarmos e aguardarmos um bom tempo de recebermos todas as coisas. Abençoe, Pai, as administradoras do grupo, abençoe, Senhor, as pessoas que estão participando, que esse grupo possa crescer muito, possa crescer bastante e trazer mais momentos de amor, de adoração, de carinho, de ser humano, que nós estamos vivenciando nesse momento. Apesar, Pai, de estarmos falando da sua palavra, nós sabemos que vivemos num mundo que tenta nos trazer dores, mas que o Senhor possa enviar teu Espírito Santo, que ele venha consolar, restaurar e nos dar sabedoria e graça. Te agradecemos mais uma vez por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todo mundo abrir os microfones e rezar o Pai Nosso juntos? Vamos lá. Pai nosso que está Pai no nosso céu, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como na terra como no céu. Dá-nos cada dia o pão nosso, perdoai as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Gente, foi Amém, lindo aqui, Jesus. sabe porque o retorno parecia oração em línguas. Verdade. Não foi? Eu senti Foi. profundamente. Não era, não?
Muito bom. Você encontrou a palavra. Achei estranho, assim, que era uma coisa assim, que parecia que eu já tinha escutado alguma vez, e você falou certo. Que bom, gente, que bênção. Gente, muito boa semana para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Lu, Deus te abençoe demais. Amém, obrigada. Sempre, você também está lá no nosso grupo agora, do WhatsApp. Fique à vontade para vir nos próximos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Deus te Boa noite a abençoe. todos. Uma boa Obrigada. semana. Boa Fiquem com noite. Boa Deus. semana, Boa pessoal. Boa noite. noite.